presidente Lula se reuniu com ministros para discutir medidas para diminuir o preço dos alimentos. Os anúncios devem sair ainda este semestre, mas só depois de discussões com supermercados, frigoríficos e agricultores, além dos setores envolvidos. O governo federal, a pedido de Lula, foca todos os esforços em um assunto: combater a alta do preço dos alimentos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para discutir as medidas. O governo quer garantir que as ações não sobrecarreguem a União ou prejudiquem supermercados, frigoríficos e agricultores. A avaliação da equipe econômica é que a alta no preço dos alimentos é resultado de eventos climáticos extremos no ano passado, da desvalorização do real e do aumento da renda. O que afetou o preço dos alimentos, basicamente, especialmente, né, leite, café, carne e frutas, é porque são commodities. São bens exportáveis, faz parte da nossa pauta de exportações. Então, quando o dólar aumenta, isso afeta os preços internos. A hora que o dólar começa a se acomodar, vai afetar favoravelmente os preços também. Segundo o IBGE, o grupo Alimentos e Bebidas teve alta de 7,69% no ano passado, acima da inflação oficial do país. Alguns dos itens que mais subiram foram café, óleo de soja, carnes e leite. O governo pretende colocar em prática as novas medidas ainda no primeiro bimestre. Lula se reúne de novo com ministros para começar a bater o martelo sobre as ações. Os anúncios devem acontecer depois de reuniões com setores envolvidos. O setor varejista apresentou diversas sugestões, entre elas a de aumentar o prazo de validade dos alimentos. Mas isso foi descartado pelo governo. Aí o presidente Lula fez uma nova reunião com ministros hoje pela manhã para discutir formas de baixar o preço dos alimentos. Apesar do encontro, ainda não há previsão de divulgação das medidas, até porque o governo quer fazer um estudo com cautela. Para falar sobre o tema, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina. Denis, boa tarde para você. Quais são as saídas, para diminuir o preço dos alimentos, que a gente sabe foi o que mais puxou a inflação do ano passado? Olá, Jonathan, boa tarde. Realmente, né, isso pesa no bolso de todos os brasileiros. Agora, o governo precisa olhar para o lado do custo, né? Como é que a gente diminui preço? Diminuindo custo. Se a gente olhar, o governo tem uma parcela considerável através de tributos e outros encargos que os produtores, os vendedores, os intermediários, todos pagam, né? Inclusive, no produto final, toda essa carga tributária vem para os produtos, que é relevante, né? Se a gente olhar, por exemplo, só a arrecadação do governo no ano passado, em 11 meses, subiu 26% em comparado com todo o ano de 2023. Ou seja, toda essa carga tributária também vem para os preços. Então, essa talvez seja uma forma de que o governo deveria olhar com mais cuidado e atenção. Assim, o nível de gastos do governo tem exigido uma elevação da carga tributária e elevação do nível de arrecadação, e isso impacta tudo. Os alimentos, no final, são um componente importante para todas as famílias brasileiras, como composição do seu custo ali, né? Se o governo cuidar um pouquinho ali da arrecadação, aliviar os custos para os produtores, revendedores, distribuidores, varejistas, isso consegue trazer o custo para baixo. Agora, até que ponto também a gente pode entender de que o governo possa facilitar na queda de impostos, por exemplo? Existe alguma desoneração, algo que possa ser feito nesse aspecto? Sim, sem dúvida, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que o governo federal anterior tinha feito em relação a tributos sobre combustíveis, esse governo poderia replicar, né? Ele preferiu recolocar toda a carga tributária. Agora, só tributos é uma parte. A gente olhar as questões do dólar, boa parte disso é falta de confiança dos investidores internacionais. Falta de confiança por conta dessas questões também de desequilíbrio, aumento do endividamento público. Isso tudo tem afetado. Então, para baixar rápido, custo. Olhando no médio e longo prazo, a gente tem que olhar mais fundamentos da economia, como, por exemplo, essa do gasto do governo, a crise de confiança que a gente está tendo em relação a investidores internacionais.
quando o dólar dá uma esfriadinha, isso pode baratear combustíveis, como o ministro falou na reportagem anteriormente, commodities sofrem uma redução, então é um conjunto de coisas, né? Só os tributos é uma parte, é importante, mas a questão da confiança, a questão de mostrar que a gente está no caminho certo também é muito importante nesse momento. Esse é um problema só nosso, Denis? Ou, de fato, a questão da alimentação é algo que pesa em todos os países, se não a maioria deles? Pesa em todos os países, mas quando a gente olha, por exemplo, produtos no Brasil que têm uma carga tributária tão elevada, acaba assim, nos desfavorecendo, né? Como um país emergente, né? Não dá para nos comparar com economias evoluídas, o que antigamente chamavam de países de primeiro mundo, mas os países mais desenvolvidos, que têm economias mais desenvolvidas, têm serviços públicos diferentes dos nossos. Então, a gente precisa se comparar com países iguais. Quando a gente se compara com países iguais, efetivamente, estamos pagando caro, principalmente porque os produtos são produzidos, na maior parte, aqui no Brasil, né? O Brasil é o maior produtor mundial de alimentos, um dos maiores, depende do tipo de produto. Mas, efetivamente, a gente exporta isso, a gente deveria estar pagando menos, não tão caro. Exatamente, porque a gente, de fato, produz muito alimento, exporta muito desse alimento também, e aí a gente ter esses alimentos tão caros na mesa dos brasileiros é, de fato, uma grande contradição, né? E a gente sabe que esse alimento mais caro pesa principalmente para quem está na base, né, Denis? Para quem recebe muito pouco ou para aquelas pessoas, inclusive, que são beneficiadas por programas sociais como o Bolsa Família. Exatamente. Quando a gente olha o gasto das famílias, assim, as famílias de menor renda gastam um percentual da renda maior com alimentos, transporte e habitação. Nesse IPCA que saiu hoje, IPCA 15, a habitação teve uma redução por conta da energia elétrica, que a gente veio para a bandeira verde, isso é super positivo. Mas quando a gente olha, transportes, puxou mais 1%, alimentação, mais 1,06%. Isso é o que mais impacta as famílias de baixa renda. Quando vai subindo a renda, o mix de gastos aumenta e a participação percentual de alimentação, habitação e transportes é menor. Mas para famílias de baixa renda, quase toda a renda vai para habitação, alimentação e transporte. Bom, vamos falar sobre outra notícia agora que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. É que a prévia da inflação desacelerou de dezembro para janeiro e marcou 0,11%, o menor nível em 30 anos. Os preços subiram em ritmo menor graças à queda do custo com energia elétrica. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram resultado positivo no primeiro mês do ano. A alimentação e bebidas foi o setor que teve maior impacto, apresentou a variação de 1,06%. Por outro lado, a habitação registrou deflação, ajudando a conter o índice de janeiro. Denis, o preço da energia impacta o orçamento das famílias, a gente sabe, mas outros itens essenciais não tiveram baixa. Antes de você repercutir esse assunto, vamos agora a Brasília, porque a gente tem nesse momento uma coletiva com parte dos ministros. Vamos acompanhar. Imagino eu que o assunto seja de fato a questão dos alimentos que a gente falava há pouco. Vamos ver. O mercado internacional. Bom, a gente não quer fazer nenhum tipo de intervenção heterodoxa, mas se nós somos exportadores de alimentos, olha, não pode o nosso alimento, que é mais caro aqui do que está lá fora. Então, nesse pontualmente pode ser, se confirmado, abaixar as alíquotas para que esse produto, no mínimo, ganhe a paridade internacional, que é o que rege o mercado. Vamos à última aqui. Ao custo de intermediação que o senhor está me explicando, a Fazenda vai estudar qual o custo, qual a intermediação dos cartões, da logística e também entre os ministérios que ficaram designados pelo presidente para trazer alternativas para a redução de preços. Teve a discussão da rede popular de alimentos, que não é uma rede estatal, isso está dentro do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Então eu queria que o senhor dissesse se isso está descartado e explicasse o custo de intermediação. Isso não está descartado porque nunca esteve em análise. Então eu não posso descartar aquilo que nunca foi analisado. Isso saiu na imprensa, mas eu realizei reuniões preparatórias para essa reunião de hoje e isso nunca apareceu. Então ele não foi descartado porque nunca existiu. Simples assim.
e você fez outro. O custo, eu estou falando especificamente do programa de alimentação, que na reunião com a rede de supermercado eles falaram de um custo da ordem de 10%, e em alguns casos chegando até 15% do valor de face. Então, vou ficar com 10 para facilitar, não é correto que o trabalhador receba o vale alimentação e 10% desse valor, que é um benefício dele, esteja sendo apropriado pela intermediação. Então, a Fazenda vai estudar um instrumento, uma forma mais fácil, tecnicamente, de fazer esse benefício chegar ao trabalhador se ele perder 10% do valor alimentação. São 22 milhões de pessoas, de trabalhadores que recebem esse benefício e é evidente, se esse valor fica com o trabalhador, isso vai se transformar em melhoria do poder aquisitivo dele na hora de fazer o supermercado, na hora de almoçar, na hora de fazer sua refeição. Ok, gente? A última. Redução da alíquota somente para essas commodities que os brasileiros mais consomem? A redução de alíquota será para todo e qualquer produto que esteja com preço mais barato no mercado internacional e mais caro no mercado interno. Alguns produtos, a colega aqui de vocês perguntou, o nome dela? Lisana, ela falou de commodities que já estão caros lá fora. O que se pode fazer, eventualmente, por exemplo, a laranja. A laranja, vários jornalistas econômicos já fizeram matérias reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo, em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doença. Então, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Então, nós focaremos, é evidente, no produto que esteja mais barato lá fora, todo e qualquer produto, do que está aqui dentro, para trazer o preço do mínimo para o patamar que tiver internacionalmente. Os benefícios serão convocados para esse debate? O senhor está falando do custo de intermediação? Então, primeiro nós vamos analisar, a Fazenda vai analisar e trazer uma ou mais alternativas ao presidente. Eu não quero especular, porque senão gera notícias desinformadas nos jornais. Fato é, o custo de intermediação está alto, a Fazenda vai trazer uma análise e sugestões ainda essa semana ao presidente, e assim que for apresentado o presidente baterá o martelo em uma das alternativas e após isso vocês serão informados. O presidente Lula vetou o quê nessa reunião de hoje? Vetou? Não tinha nada para ele vetar. Ele foi feita a apresentação a ele e, como eu disse, várias dessas medidas que alguns jornais ou alguns blogs, alguns sites publicaram, isso nunca esteve na mesa, nem nas reuniões preliminares. Então ele não precisou vetar nada, porque nada disso apareceu na reunião. Obrigado. É isso, gente. 1h43. Eu volto a falar com o professor Denis Medina, economista. Denis, é isso, né? São os esforços, de fato, do governo para tentar baixar o preço dos alimentos. Até porque a gente sabe que essa percepção de que tudo está muito caro é ruim para o governo, né? A gente pode avaliar, inclusive, uma dificuldade de reeleição do presidente Lula ou na indicação de um sucessor. Então, nesse momento, prioridade máxima do governo encontrar saída para ajustar esse preço. O que vai ser feito, a gente ainda está vendo o que de fato vai acontecer, mas o que você falava, né? Algumas medidas precisam ser tomadas. Sim, né? Justamente a questão dos tributos, que ele está falando de redução de alíquota, né? Porque isso tem pesado tremendamente na conta dos produtores, dos revendedores, dos intermediários, varejistas, até a ponta, né? No final, quem paga todos os impostos está no preço final dos produtos, é o consumidor. Agora, ele falou também algumas outras questões em relação ao vale alimentação. Veja, é uma coisa interessante, porque para conseguir melhorar a remuneração do trabalhador, as empresas utilizam benefícios como vale refeição, vale alimentação e outros tipos, né, bônus, para não cair tudo na renda e o trabalhador não pagar imposto de renda com a alíquota máxima. Então, de certa forma, a alternativa que as empresas têm para melhorar a remuneração do seu trabalhador, o governo está vendo como isso o impulsionador
dos preços no varejo, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com essas percepções muito rápidas também. Os 10% da intermediação. Então, mas 27% de imposto de renda é muito mais, né? Então, de novo, a gente caiu na questão dos tributos, né? O governo tributa muito o trabalhador, quem está na baixa renda, os produtores. A arrecadação do governo é gigantesca. A gente precisa melhorar esse equilíbrio com que o governo tenha condições de prestar os serviços que ele presta, mas que isso não sufoque todo o setor produtivo e acabe penalizando o consumidor, principalmente de baixa renda. Vamos falar agora sobre a prévia da inflação que desacelerou. Eu trouxe já os dados antes de chamar aqui a coletiva. Qual é a análise que você faz, né? Isso é positivo, agora dá para ter uma ideia do que vem pela frente, de como vai ser o ano, ou é de fato muito cedo para chegar a uma análise dessa? É bem cedo, mas a gente está vendo essa preocupação logo no começo do ano do governo em relação à inflação. Ou seja, no ano passado não se discutia tanto isso, né? O governo estava lá aumentando gastos meio que sem limite. Assim, vamos gastar tudo que tem disponível e depois a gente vê o que faz. Hoje ele está, já desde o começo do ano, preocupado com a inflação, preocupado com esses impactos. Então, eu vejo que a gente pode ter surpresas. Como no ano passado, a expectativa era inversa. A gente tinha a expectativa de que a inflação ia recuar um pouquinho e a gente teria um ano um pouco melhor. Acabamos não conseguindo cumprir a meta, estourou o teto da meta e para esse ano é muito cedo, estamos no comecinho. Mas essa sinalização inicial de uma pequena redução não traz muito subsídio para dizer como vai ser o ano. Por quê? Alimentos ainda subiu, transporte subiu, vestuário subiu. O que caiu foi a conta de energia elétrica, caiu por conta da bandeira verde e isso trouxe o índice habitação para baixo. Mas todos os outros indicadores ainda estão para cima. O dólar essa semana parece que decidiu voltar para baixo dos 6. Isso também é um ponto favorável, porque o risco é o dólar mais alto, a gente vai precisar reajustar combustíveis e outros produtos. Se reajusta combustíveis, tudo que é transportado, que eu ousaria dizer que é quase tudo dentro da economia, ou quase tudo que a gente consome, acaba tendo um impacto dessa elevação de preço dos combustíveis. Então, o dólar esfriando é bom. Os outros produtos, com o governo preocupado inicialmente com a alimentação, também é positivo. Então, é cedo para dizer, mas temos bons indicadores agora nesse comecinho de ano. E a gente vai seguir acompanhando esses índices econômicos, até porque isso impacta diretamente no orçamento de todas as famílias. Denis, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Bom fim de semana para você. Obrigado, igualmente a todos.